presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os eminentes pares, especialmente o ministro Dias Toffoli e Luiz Fux, sou Procurador-Geral da República, advogados, advogadas, servidores, estudantes. Senhor presidente, nesse caso, a discussão, como já vimos, gira especialmente em torno do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965. Esse artigo 19 foi editado a partir de algumas premissas. A primeira seria liberdade de expressão aos usuários, dar voz a todos. Risco de exclusão de conteúdo por receio de responsabilização. A autorregulação seria suficiente para evitar a perpetuação de danos gerados por conteúdos de terceiros. Caberia ao Poder Judiciário, não os provedores, decidir sobre a licitude de conteúdo publicado. E o ideal da neutralidade dos provedores de aplicação. Então, com esses fundamentos, foi editado o artigo 19 para excluir a responsabilidade dos provedores de aplicação de internet, a não ser que houvesse uma ordem judicial descumprida. Porém, após uma década da promulgação do Marco Civil da Internet, na minha compreensão, a prognose legislativa de promoção legítima da liberdade de expressão não se confirmou empiricamente, tendo, na verdade, potencializado a disseminação de conteúdo ilícito na internet, com graves consequências para o sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos e ainda para o Estado democrático de direito. Muitas intermediárias de conteúdo, incluindo as chamadas plataformas de redes sociais, não correspondem ao ideal de neutralidade do Marco Civil da Internet e possuem papel ativo na disseminação de conteúdo publicado e exercem influência sobre os fluxos de informação por meio de curadoria algorítmica e políticas de engajamento, impulsionamento e publicidade patrocinada. Então, na verdade, o algoritmo determina quais informações o usuário terá acesso e, com isso, controla o fluxo de informações. É a partir desse cenário, então, que eu passo a analisar o artigo 19 num processo de inconstitucionalização. Naquele primeiro momento, quando editada a lei, ele tinha realmente essas premissas que eu mencionei, mas, como eu disse, a prognose legislativa não se confirmou, e é por isso que vejo, tal como já foi dito pelos eminentes relatores e votos que me precederam, à exceção do eminente ministro André Mendonça, uma proteção deficiente a ensejar a configuração da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu acho que é importante destacar que não está em discussão aqui a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que foi um dos objetivos aqui do artigo 19, ela encontra limites, inclusive, no próprio texto constitucional. O artigo 220 da Constituição diz expressamente: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. E aí vem, observado o disposto nessa Constituição. Então, a própria Constituição prevê expressamente que a liberdade de expressão, ela é sim um valor relevante do ponto de vista constitucional, mas ela pode sofrer restrições se os demais valores constitucionais tiverem em perigo ou estiverem em xeque. E aqui é exatamente o que vem sendo verificado ao longo do tempo. Hoje mesmo, o eminente ministro Flávio Dino nos trouxe aqui alguns exemplos eloquentes de como essa liberdade de expressão pode estar sendo mal utilizada para atacar o Estado de Direito, atacar a incolumidade física das pessoas, inclusive crianças e adolescentes. Então,
Na minha perspectiva, o artigo 19, compreendido em sua literalidade, viola o princípio da proporcionalidade e a proibição da proteção insuficiente, como já foi dito em outros votos. Ele não é adequado para proteger os direitos e valores constitucionais, é incompatível com a atual realidade do modelo de negócios de muitos provedores de aplicação, que fomenta a perpetuação de danos e desinformação, além de impor às vítimas o ônus de acionar o Poder Judiciário com todo o custo e desgaste que isso requer. Não observa o primado da necessidade, considerando a existência de outros modelos mais eficientes de responsabilização de provedores de aplicação. E aqui eu já adianto que o meu voto, assim como o voto dos demais ministros que me antecederam, não está criando o modelo. O que está se buscando aqui, na verdade, é compatibilizar essa inconstitucionalidade parcial do artigo 19 com o modelo que foi erigido pelo Marco Civil da Internet. E aqui já foram criadas algumas propostas, inclusive a utilização do artigo 21 do próprio Marco Civil da Internet como um meio adequado para superar, digamos assim, essa proteção constitucional insuficiente. Então, na minha compreensão, a partir desses fundamentos, que apenas repiso, porque já foram trazidos em outros votos, penso que seria o caso de conferir ou interpretação conforme a Constituição, como já foi dito hoje pelo ministro Flávio Dino, ou reconhecer parcialmente a inconstitucionalidade. Porque nós temos aqui também que lembrar que o artigo 19 não trata apenas de plataformas digitais ou sistemas de busca na internet. Há uma outra gama de sites, mensagerias, enfim, que seriam também, em tese, contempladas na expressão provedores de aplicação na internet. Então, a nossa tese, nós temos que também, talvez, fazer uma restrição, ministro Toffoli, para não alcançarmos, irmos além daquilo que o artigo 19 dá uma proteção insuficiente. Esse é um tema que nós temos que realmente nos aprofundar, né? Na linha do que eu falava aos comentários do voto do ministro Flávio Dino. Por quê? Porque a nossa legislação, ela não conceituou de uma maneira muito clara as várias atividades que existem dentro desse novo mundo, do mundo digital. Da mesma forma que os colegas também o fazem, evidentemente que, diante das omissões da legislação, da falta de clareza da legislação, e já foi dito aqui por outros colegas nesse julgamento e em outros julgamentos, que a gente sempre lembra, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, não é? Que esses vácuos têm uma maneira de preencher pela hermenêutica e existe uma dogmática legal que orienta, não é? A equidade, os princípios gerais de direito, etc., como resolvê-las. Então, diante disso, a gente sempre busca, como hoje pela manhã o fez o ministro Flávio Dino, em seu brilhante voto, tentar achar no próprio ordenamento jurídico, nas normas jurídicas, a analogia, que é o terceiro elemento. E é o primeiro. Então, você procura na analogia. Então, na analogia, eu procurei, não é, inclusive em debates a respeito do tema, seja com colegas, seja com assessoria, seja com especialistas, em adotar eventualmente a nomenclatura da legislação europeia. Eu preferi, como ponto de partida para a discussão do plenário, e é muito importante que Vossa Excelência toque nesse ponto, porque isso me permite esclarecer a amplitude do meu voto, mesmo que depois a consequência do consenso eventual que a maioria alcance, e que estarei à disposição para trabalhar juntos nessa maioria,
como eu digo, eu não brigo por voto, eu brigo pela solução, exatamente procurar encontrar dentro dos normativos, por exemplo, eu tratei de marketplace. O ministro Flávio Dino, pelo que eu entendi no seu voto, ele não vai muito ali, mas, de repente, joga para o Código de Consumidor, como eu fiz com o jornalismo tradicional, quando ele joga para a internet, ministro Fachin, os seus dados, que todos eles hoje publicam, tanto seja impresso, que, aliás, está praticamente em extinção. Eu só recebo na minha casa o Correio Brasiliense, com muito orgulho, que desde que eu me mudei para Brasília em 1995 sou assinante, e recebo na minha casa o Correio Brasiliense impresso, e ainda é o padrão antigo, de jornal grande e tal. Os outros a gente recebe por e-mail, porque não chega a Brasília sequer o impresso. Não é? Então, ele já está no mundo digital. Então, o tratamento que eu dei foi analogia à legislação. O que aplica para o impresso, aplica para o digital, no caso de jornalismo, de blog de jornalismo. Não é? E o que eu senti é que, inclusive, os blogs sérios de jornalismo se sentiram bem, assim, protegidos, porque a lei é aquilo que dá proteção a todos, Flávio Dino. Aprendi com o meu professor Eros Grau, né? A maior proteção do pobre é a lei, não é a polícia. A maior proteção do pobre é a lei. A lei é a maior proteção do pobre. O Eros Grau falava isso em sala de aula. Nosso querido e eminente, eu tive a honra de ser colega dele na congregação da Faculdade de Direito, ele representando os professores doutores, ele não era titular então, e eu era representante discente. E ele dizia isso e nos ensinava isso. Então, aqui, eu procurei o seguinte, não trazer de legislações alhures, alienígenas, estrangeiras, os padrões de nomenclatura. E no Brasil, eu disse no meu voto, são 3 as nomenclaturas. Então, eu parti das 3 nomenclaturas que existem no Brasil, não é? Que são os provedores, que são os intermediários, não é? E que são aqueles que são os difusores. Então, eu usei 3 conceitos que estão na nossa lei atual do Marco Civil da Internet, sem prejuízo, evidentemente, né, das interpretações dos vazios dessa nomenclatura. Mas desculpe o longo à parte que eu fiz. Não. Mas me permitiu esclarecer o porquê que eu usei esse padrão, que eu usei o padrão da lei brasileira mesmo. Porque, inclusive, nas propostas de tese já apresentadas, estamos colocando, né, apenas provedores de aplicação internet. Eu acho que seria importante, seja qual for a tese, ter essa delimitação, senão nós vamos ter uma amplitude muito, talvez, além daquilo que estamos buscando definir. Exatamente, por isso que eu optei por usar a nossa nomenclatura, mesmo que ampla, para depois o debate, né, eventualmente trazer a devida inflexão. Ministro Zanin, animado pelo ministro Toffoli, apenas 2 observações que eu esqueci pela parte da manhã. A primeira é que eu esqueci de mencionar que esse regime do 21, e acho que é uma alusão justa, histórica, era a jurisprudência do STJ antes do Marco Civil. Ou seja, nós não estamos inventando nada. Há dezenas de decisões do STJ antes do artigo 21. E a outra sugestão, ministro Zanin, sobre essa questão da nomenclatura, é que nós temos, em relação à mensageria, que eu, de fato, ministro Toffoli, na linha minimalista que eu adotei, de autocontenção, eu fui tirando mensageria, inteligência, marketplace, e foquei no que me parece nodal. Mas, em relação à mensageria, presidente, para depois uma reflexão, uma questão é WhatsApp. Evidentemente, é uma comunicação, até o ministro Toffoli fez essa exclusão. A outra coisa são esses chats, e eu aludi a um deles, como tem no Discord e outros, né? E acho que talvez o traço de distinção seja o nível de intervenção da empresa. No WhatsApp, não. Eu mando uma mensagem para o ministro André, jamais seria ofensiva, creio que também em relação dele a mim, claro, mas o provedor não é responsável por isso. Agora, um chat aberto, em que um grupo de 10, de 20, de 100, eu tenho dúvida de nós excluirmos a responsabilidade da empresa. Porque mesmo no conceito de mensageria, tem também as distinções. Se a empresa é neutra
ela não é responsável. Mas se ela tem algum tipo de curadoria, a meu ver, nasce algum tipo de responsabilidade. Mas eu acho que esse critério neutro talvez seja um critério importante. Então, na linha do meu voto, a partir dessa constatação da interpretação conforme ao artigo 19 ou da inconstitucionalidade parcial do artigo 19, eu estou estabelecendo aqui 3 regimes, digamos assim, para a responsabilização das plataformas digitais e outros veículos que possam ser enquadrados como provedores de internet ativos. O primeiro, já aqui indicado, seria a utilização do mecanismo do artigo 21, quando se estiver diante de conteúdo manifestamente criminoso ou conteúdo que possa ter a sua ilicitude claramente constatada. Então, a partir disso, e com a notificação, a plataforma deveria fazer a retirada desse conteúdo com base no artigo 21. Uma segunda categoria seria a do artigo 19, que seria, ao meu ver, mantido para os provedores de aplicação neutros ou, então, quando houvesse uma dúvida razoável sobre aquele conteúdo. Porque há situações, e já foi colocado aqui, inclusive, pelo eminente presidente, em que não é possível, de antemão, saber se aquele conteúdo é ilícito, é configurador de crime contra a honra ou não. Aí, sim, eu acho que seria legítimo da plataforma ou do provedor de aplicação. Eu errei aqui no comando. Eu acho que aí seria legítimo ter que se buscar uma decisão judicial. E haver a recusa, ou pelo menos a não responsabilização imediata do provedor, se houver esta situação de dúvida por parte da análise do conteúdo. E uma terceira... Quando Vossa Excelência fala neutros, significa sem nenhuma intervenção do provedor para impulsionar ou coisa assim? Por exemplo, o site registro.com. Ele não tem nenhuma curadoria algorítmica, não tem nenhum tipo de impulsionamento. Isso. Então, repositório. Aí é neutro mesmo. É um mero repositório que não tem nenhum tipo de intervenção, digamos assim, no conteúdo que é depositado. Mas aí, ministro Zanin, eu abordei isso no meu voto. Eu não me lembro exatamente o nome, mas está aqui, tipo assim, feche o Supremo Tribunal Federal. Ou poderia ser mate o Supremo Tribunal Federal. E veio à tribuna quem falou em nome do registrador nacional de que eles têm que ter essa neutralidade. Então, esse é algo, por isso que eu coloquei amplo, para trazer, eu trouxe, presidente, para o colegiado todas as hipóteses possíveis. E o colegiado vai refletir e a maioria vai decidir, evidentemente, como e só é acontecer de um colegiado, cada um mantendo o seu voto e a sua posição pessoal, evidentemente, e, se possível, construindo na tese um consenso ou um quase consenso de uma ampla maioria, como disse o ministro Flávio Dino, em hipóteses como essa, como foi o caso da segurança pública no Rio de Janeiro. Quanto mais próximo da unanimidade, tanto melhor será para a Corte, e eu concordo com Sua Excelência, e digo que estou aberto a isso, embora eu entendi por bem, digamos assim, radicalizar o voto. Já estamos chegando no 6º voto, então eu posso ficar à vontade para dizer isso, radicalizar o voto para que nós possamos colocá-lo... Digamos que Vossa Excelência lembrou do passado, do seu passado. Exatamente. E por isso radicalizou. Não, do meu não, Vossa Excelência que está falando. O nosso professor, o meu professor Flávio Dino, sempre. Ministro Zanin, a palavra continua.
Então, Vossa Excelência já 1, 2, ia passar para o 3. Então, na verdade, em suma, eu adotaria a responsabilidade subjetiva após notificação, na forma do artigo 21, para os provedores de aplicação ativos e quando estivermos diante de conteúdo evidentemente criminoso ou evidentemente ilícito. Adotaria a responsabilidade subjetiva após decisão judicial, na forma do artigo 19, para os provedores de aplicação neutros, para os veículos de comunicação social e ainda quando houver dúvida razoável acerca da ilicitude do conteúdo que se busca excluir. Para além disso, eu também adiro aqui aos deveres de cuidados anexos que foram trazidos no voto de Vossa Excelência, presidente, por entender que, de fato, diante do crescente impacto das plataformas digitais no debate democrático e do grande potencial de afetação dos direitos fundamentais, os provedores de aplicação da internet devem empreender uma postura mais cuidadosa em face de conteúdos que circulam no ambiente digital. Então, as plataformas, ao meu ver, na linha do que foi exposto por Vossa Excelência e também em outros votos, estão sujeitas a um dever de cuidado adicional, do qual decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades, de forma a não comprometer bens jurídicos essenciais. Então, nessa parte, eu estou aderindo ao voto de Vossa Excelência integralmente. Inclusive em relação ao procedimento que foi incluído no voto de Vossa Excelência, a partir desse dever de cuidado. Eu acho que também seria importante, de alguma forma, e esse foi o debate que fizemos pela manhã, de estabelecer, enfim, uma entidade, e, ao meu ver, concordando com as ponderações de Vossa Excelência, uma entidade privada que pudesse desenvolver, inclusive com o uso de inteligência artificial, porque nós não devemos imaginar que vamos conseguir retirar uma ampla gama de conteúdo apenas com a intervenção humana, mas também o uso de inteligência artificial na espécie de usar a inteligência artificial, digamos, do bem para combater aquilo que se tem no meio digital de conteúdos nocivos e indesejados. Mas acho que isso poderia ser realizado por uma entidade privada, criada eventualmente pelas próprias plataformas, na linha do que foi sugerido pelo eminente ministro Dias Toffoli também, fixando-se um prazo para... Zanin, pois não, ministro Gilmar. Eu provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, né, que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Ah, Deng Xiaoping, né? Então, e é muito difícil hoje saber bem a natureza de várias entidades, considerando os modelos hoje existentes. Então, as próprias agências, já se falou aqui, muitas vezes são alvo de captura por parte do mercado, que elas deveriam regular, mas o fundamental é achar um bom meio, né, um bom instrumento, porque é muito curioso, e o ministro Flávio Dino tocou nesse aspecto quando falou do que tem acontecido hoje, inclusive na democracia americana.
cada nação, cada país desenvolve o seu sistema, não é? E, claro, não há um paradigma, mas vários paradigmas. Mas, se nós olharmos a crise séria que nós enfrentamos nesses últimos anos e as respostas que conseguimos dar, nós temos que perder o nosso complexo de vira-lata. Nós temos que dizer, poxa, conseguimos sim conceber mecanismos de defesa adequados para a solução de problemas que eram sérios. Eu encontrei, por exemplo, na Comissão de Veneza, colegas da Hungria, que tiveram a corte em debacle. E aqui o tribunal conseguiu responder a ataques que eram sérios, porque eram ataques de membros das Forças Armadas, ataques do próprio poder executivo. Então, a mim me parece, e daí a própria solução, que é uma solução de Estado, não de governo, do TSE, que também fez um pouco tentativa e erro. Então, também, a priori, dizer não pode ser um ente estatal, não me parece bem encomendado nem recomendado, sabe? O importante é que encontremos um equilíbrio, que a sociedade se faça presente e que, sobretudo, esse ente consiga dialogar diante daqueles avanços que o ministro Dino referiu. Quer dizer, nós estamos discutindo aqui um aparato, o Orkut, que já não existe mais. Quer dizer, a realidade... Então, só para deixar essa reflexão... Aliás, criado por brasileiros, né, e depois vendido a Google. E são vendidos e depois desaparecem, né, inclusive, porque são absorvidos. Mas, em suma, só para também não ficarmos nisso de que a maior presença estatal será negativa, não sei. A experiência do TSE não mostra isso, pelo contrário. Esse debate, mutatis mutandis, poderíamos jogar há cerca de 110 anos atrás, quando o então deputado ainda do Rio Grande do Sul, Assis Chateaubriand, defendia, ainda no final do século XIX, ministro Zanin, ministro Gilmar, que a instituição apta a administrar, regrar e julgar as eleições deveria ser o Poder Judiciário. O Assis Brasil, no caso. Assis Brasil. Assis Brasil. Assis Brasil. Então, o então deputado Assis Brasil, e ele logrou esse êxito quando virou ministro do seu inimigo político regional, ministro da Agricultura. Ele foi na fazenda de Assis Brasil que foi assinado o Tratado de Paz da última guerra civil que houve no Rio Grande do Sul, em 1923, já no século passado, há 102 anos atrás. E na fazenda de Assis Brasil, na casa-sede que está lá hoje tombada, foi assinado o Tratado de Paz. E, do outro lado, estava Getúlio Vargas e Borges Medeiros, que já ia para a sua 5ª reeleição. E aí se houve a única emenda à Constituição de 1891, no ano de 1926, para proibir a reeleição. E Getúlio Vargas, quando assume o poder, em 30, ele chama para ser seu ministro da Agricultura Assis Brasil, seu inimigo político local, o que ele pensava nacionalmente. E Assis Brasil coloca uma condição: eu aceito ser o seu ministro da Agricultura, desde que o senhor, Vossa Excelência, presidente, designe uma comissão para estudar um Código Eleitoral brasileiro, por mim presidida. E o ministro da Agricultura, ministro Flávio Dino, ministro Gilmar Mendes, ministro-presidente, doutor Paulo Gonet, preside a comissão com 3 integrantes que faz a proposição do Código Eleitoral de 32 e que cria a Justiça Eleitoral. Nós estamos tratando disso. Por que é um órgão imparcial? Nós estamos aqui à busca disso. O ministro Flávio Dino tocou no ponto.
no seu voto, de uma maneira muito sutil, mas sabemos todos do que Sua Excelência estava tratando. Por que não ali? Por que não aqui? Por que não acolá? Onde é o órgão imparcial? Só resgato essa história, já que o ministro Gilmar lembrou da Justiça Eleitoral, porque a CIS Brasil se faz aqui, talvez iluminando as nossas mentes. E acho que essa intervenção do ministro Gilmar, ministro Toffoli, acho que é importante também lembrar que, independentemente do modelo que eventualmente venhamos a definir desse ente, ele não seria uma inovação, até porque o Marco Civil da Internet, no seu artigo 3º, prevê expressamente que a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Inciso 5, a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Então, o que se busca aqui também é o estímulo ao uso de boas práticas, através de uma entidade pública, privada ou híbrida, mas que possa efetivamente, inclusive no sistema proposto pelo próprio ministro André Mendonça, que não é incompatível, como já dito aqui, com esse sistema do artigo 21, né, da autorregulamentação regulada. Eu acho que a existência de um ente como esse não só seria desejável, como teria pleno amparo aqui no próprio Marco Civil da Internet, que foi editado pelo Congresso Nacional. Um ponto que também trago aqui em meu voto, que acho que não foi ainda abordado, seria a modulação dos efeitos de uma decisão. E isso eu vou tratar agora porque tem efeito no julgamento dos casos concretos que vou fazer. Então, na minha compreensão, para privilegiar a segurança jurídica, a nova interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet somente deveria ser aplicado a fatos posteriores à ata de julgamento dessa decisão ou a partir de outro marco que viemos a estabelecer. Então, antes de ir para os detalhes da tese, em relação aos casos concretos, no RE 1.037.396 da relatoria do ministro Dias Toffoli, em que houve a criação de um perfil falso, na primeira instância, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, a partir da aplicação do artigo 19. A sentença, porém, foi reformada na segunda instância, aliás, na turma recursal cível do Colégio Recursal de Piracicaba, que entendeu que a aplicação da Lei 12.965 não poderia ofender as garantias constitucionais conferidas ao consumidor, portanto, seria devida a indenização por danos morais. De fato, nesse caso concreto, ensejaria a aplicação do modelo de ação após o conhecimento, de modo que o recorrente deveria, em tese, responder pelos danos provocados. Então, o caso concreto se amolda à tese que também estou propondo. Porém, levando em conta essa modulação que estou propondo em relação ao artigo 19, para que a tese seja aplicada apenas aos fatos ocorridos após a ata do julgamento, entendo que não seria possível, nesse caso, responsabilizar a recorrente pelos danos provocados, de forma que, neste caso, estou dando provimento ao recurso extraordinário para reformar a decisão da segunda turma recursal cível do Colégio Recursal de Piracicaba e afastar a condenação do Facebook Brasil ao pagamento de danos morais. Em relação ao RE 1.057.258, da relatoria do eminente ministro Luiz Fux, o acordo de primeiro grau, o acordo da primeira turma recursal cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença de primeiro grau e manteve a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Apesar de o conteúdo ser, de fato, ofensivo e ensejar algum debate a respeito da responsabilização civil daqueles que os postaram, entendo que não é possível afirmar que o conteúdo veiculado nessa comunidade é considerado evidentemente ilícito. Então, nos termos
aqui da compreensão que eu trouxe, estaria numa zona cinzenta que não obrigaria, de plano, a plataforma a fazer a exclusão. Então, nesse caso, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário para afastar a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais. Em relação à tese de julgamento, eu vou distribuir a Vossas Excelências, ela, da mesma forma que fez o ministro Flávio Dino, eu também estou aqui recorrendo a trechos propostos nos votos que me antecederam, com talvez algumas referências importantes. A primeira é que, na minha compreensão, a partir do artigo, seja do artigo 19, na parte remanescente, seja do artigo 21, só seria possível a aplicação da responsabilidade subjetiva. Eu não estou excluindo os crimes contra a honra da possibilidade de um requerimento de exclusão pela plataforma, desde que, evidentemente, caracterizado. Se houver alguma dúvida, aí haveria uma recusa justa, legítima, da plataforma de promover a exclusão e aí demandar a ordem judicial para que isso seja realizado. Em suma, senhor presidente, eu vou distribuir, pedir ao Chechu, eu então trago essa proposta que busca contemplar algumas posições já apresentadas, e tenho aqui apenas, talvez de maior inovação até o momento, essa proposta de modulação que tem impacto, inclusive, no julgamento dos casos concretos. Então, é dessa forma que eu voto, senhor presidente. Só para eu ter claro, ministro Zanin, porque eu excluí o ministro Flávio também, no caso de crime contra a honra, precisa ou não de decisão judicial? Eu entendo que, se estiver claramente configurado o crime contra a honra, não precisaria. Agora, se houver alguma dúvida legítima, a plataforma poderia solicitar ou aguardar a decisão judicial. É mais ou menos, nós já tivemos a oportunidade de debater a responsabilidade dos veículos de comunicação tradicionais por conteúdo de terceiro. E lá também nós fizemos uma diferença no sentido de que haveria responsabilidade se houvesse o dolo claro configurado a partir de um conhecimento prévio do conteúdo ilícito, dentre outras coisas. Então, aqui também me parece importante fazer uma diferenciação do conteúdo que seja manifestamente criminoso daquele que efetivamente possa dar margem a alguma dúvida. Permite, ministro Alexandre. Me parece, presidente, importante nós refletirmos sobre essa diferenciação, porque muitas postagens repetem ofensas, inclusive já consideradas como crime contra a honra pela Justiça, com condenações por danos morais, por condenações da Justiça Criminal, e mesmo assim são repetidas anos e anos. E para cada uma dessas, se houver necessidade de ingressar novamente em juízo, nós vamos perder efetividade. O ministro Zanin bem recorda que essa discussão, e nós ficamos aqui um tempo, culpa grave, culpa não grave, dolo, foi exatamente para evitar essa inefetividade. Você repetir, e o caso, aquela época, era um caso já sabido de todos, você repetir a notícia que claramente já foi, inclusive, reconhecida pela Justiça como crime contra a honra, e isso não gerar responsabilidade da retirada imediata, de nada adianta essa decisão judicial. Neste exemplo do ministro Alexandre, eu não teria nenhuma dúvida
de que a notificação privada deveria levar à remoção do conteúdo. Quer dizer, já houve, este fato é calunioso e eu tenho decisão judicial nesse sentido. Aí não tem nenhuma dúvida. Aí evidentemente criminoso. Concordo plenamente. Nesse caso, concordo plenamente. A minha dúvida é se num debate, não vote em prefeito ladrão. Aí a plataforma é que tem que decidir se tira ou se não tira, entendeu? Eu acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Eu dei um exemplo.